A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Sou eu aqui novamente, né? O seu irmão em Cristo, o irmão Vicente. Venho aqui, né, compartilhar as boas novas do Senhor, a palavra de Deus, a palavra que liberta, que cura, a palavra que restaura, que salva vidas, né? Que nós venha assim a cada dia abrir o coração, né, para receber da palavra de Deus. Então, meus irmãos, na palavra do Senhor fala, né? E Davi, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O padrão de Deus para ele agir nas nossas vidas é no padrão da palavra. E o padrão de Deus é na misericórdia. Mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não venha a ser injusto. Muitas das vezes nós falamos que cremos, que temos fé, e ouvimos a voz de Deus, mas muitas das vezes não tomamos posse verdadeiramente das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E muitas das vezes também damos descrédito, né? Assim como na palavra de Deus tem uma passagem muito interessante que fala de Ana, né, Eucana, Penina, que Ana ali, né, ela era estéril, né? Ela não podia engravidar. E como hoje, né, muitas das vezes, o decreto do médico, da medicina, fala: você não pode engravidar, você é estéril. Né? Conheço algumas pessoas, né, até pouco tempo atrás, eu contei o mesmo testemunho, né? Compartilhei com essas pessoas, e logo depois Deus agiu ali, abriu a madre, e a vida já vai ter aí o segundo filho, né? Glórias a Deus, irmãos. Tudo para honra e glória do Senhor. Nós não podemos deixar, né, de semear a boa semente, as boas novas do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos traz esperança. Busca ter uma experiência de fé com Deus. Creia. Porque na palavra do Senhor fala, sem a fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que todos aqueles que o busquem, creiam que Ele é galardoador. Nós cremos no Deus que é invisível e Ele faz o sobrenatural nas nossas vidas, se materializar os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Desde que não vá contra a justiça dele, que Deus jamais ele vai fazer algo na tua vida que vai te prejudicar, né? Então, olha só, na palavra de Deus fala lá em Salmos 33, versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo exército dele, pelo Espírito da sua boca. Glórias a Deus. Lá em Gênesis a gente vai ver isso, né? Quando fala, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando ele fala: haja luz, e a luz surgiu. Haja o firmamento, e surgiu. Haja luminares, e surgiu. Olha só que tremendo o poder da palavra. E ele nos criou como sendo imagem e semelhança dele. O próprio Jesus fala: se creres, farão coisas maiores que eu. Até se pedir para um monte, um morro, transportar de um lado para o outro, vai acontecer. Ah, mas eu não tenho fé. A minha fé é pequena. Ele fala: ei, importa que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Ah, mas eu ainda não sou discípulo de Jesus, eu não estou aquele centurião, aleluia. Ele também, ele não era discípulo de Jesus, mas ele creu no poder de Deus através de Cristo, e ele foi, e ele fala: Senhor, manda apenas uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus falou: seja feito conforme a tua palavra. E Jesus ficou admirado da fé daquele homem, falou: nunca vi uma fé como essa em toda Israel. Ou seja, Deus ele espera isso de nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus, ele nos fortalece. O próprio Deus falou lá para Jeremias, aleluia, está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 9, ele fala: estendeu ao Senhor a sua mão e colocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Deus quer colocar as palavras dele nos nossos lábios, para a gente profetizar e declarar, aleluia, onde quer que nós estejamos, que Deus é maior na nossa vida,
e também para aquelas pessoas, né, do nosso meio de convivência, do cotidiano. Quantas pessoas que você se encontra, né, e se depara com pessoas passando por problema, tribulação. É claro que hoje Deus deixou, né, como regra de fé e prática, a igreja, né, uma igreja verdadeira, a igreja que está ali alicerçada, né, na rocha, que é Cristo, que está ali, né, com compromisso com a justiça de Deus, que está na verdade. Temos que sim, na palavra fala que não podemos deixar de congregar como é de costume de alguns. Mas nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra, já poder viver, orar, pedir para Deus, Senhor, me mostra uma igreja verdadeira, me mostra, tem essa fé, creia que Ele vai mostrar a igreja verdadeira, porque Deus não é injusto, Ele é justo. E é da vontade dEle que todos nós se acheguemos até Ele e alcancemos, né, o entendimento da justiça dEle. Né? Ele quer nos dar o discernimento, Ele quer nos ensinar a cada dia, através da verdade, da palavra dEle. Mas para isso nós temos que se achegar, né, ao corpo de Cristo, que Ele deixou e instituiu como igreja. Aleluia! Tem uma passagem interessante, né, na Bíblia que fala sobre Eucana, Penina e Ana. Ana era estéril. Penina fala na Bíblia que ela era tida por rival, adversária de Ana, porque ela afrontava Ana porque ela pôde engravidar e Ana não. E Ana, ela foi até o profeta, né, até ali a tenda ali, né, e foi ali, né, orar, a ponto de o profeta ter ela como embriagada. Mas ela disse: não, Senhor, eu estou atribulada de espírito, porque era o desejo dela, ela queria engravidar. E o profeta pega e fala para ela: seja feita conforme a tua oração, o teu pedido. E ali ela engravidou e teve ali o Samuel, né? E tanto que ela ofertou Samuel para Deus. Ela disse para Deus, ela fez uma promessa para Deus: se o Senhor preparar um menino para mim, eu ofertarei, eu entregarei ele para viver para o Senhor, né? Então, e ela fez isso. Só que aí, muitas das vezes, como nos dias de hoje, possa ser que o decreto do médico seja: você não tem fertilidade, você não tem mais vida em você, você não tem mais jeito. A medicina, a ciência. Mas Deus manda te falar: ei, a última palavra é do Senhor, creia no poder da palavra. A palavra de Deus, ela liberta, ela fortalece, ela restaura. A palavra de Deus é mais poderosa do que uma bomba atômica. Aleluia! Busca ter uma experiência de fé com Deus e você vai ver o que Ele vai fazer. Muitas das vezes, né, o decreto do homem, da mulher é esse. A zombaria. Ei, você não nasceu para ser mãe. Você não pode ser mãe, você é estéril. Mas ela não deu ouvido. Ela perseverou, ela se manteve firme ali no propósito, com Deus, olhando para Deus, né? E Deus realizou na vida dela. Quantos de nós, né, com sonhos, né, enterrados, muitas das vezes, né, desejo, né? E muitas das vezes são frustrados, né? Por conta de uma palavra que a gente ouviu, porque se decepcionou. Mas eu falo para você: creia no poder da palavra de Deus a cada dia. Guarda a palavra do Senhor no coração, assim como fez Davi. Guardar a palavra no coração para não pecar contra ti é a cada dia colocar a palavra em prática, crer que Deus, Ele é galardoador. E Ele vai cumprir com todas as promessas. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe você, abençoe a sua família, e até mais aí, Deus permitindo, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, em nome de Jesus. Aleluia.